Meu nome é Carlos Cruz, eu tenho 55 anos, eu moro em Cubatão, na Baixada Santista, cidade onde eu nasci. Comecei a praticar artes marciais no final dos anos 80. Eu lembro que eu estava passando pela rua e eu vi uma faixa, Taekwondo, a luta dos homens voadores. Eu acredito que, como a maioria dos jovens na época, eu também fui influenciado pelos filmes da Record, que passavam no final da noite, sessão Kung Fu. Então, eu vi essa faixa e no outro dia eu já estava lá me matriculando e começando a treinar. E para minha felicidade, meu primeiro professor foi o saudoso Mestre Fidelis, a quem eu tenho uma grande gratidão por ter me feito seguir treinando, seguir gostando das artes marciais. Eu treinei Taekwondo com o Mestre Fidelis um bom tempo, até que um certo dia ele teve que abandonar a academia em Cubatão por motivos pessoais e eu comecei a treinar com o mestre Fábio Goulart, que também deu aula aqui em Cubatão e foi a primeira turma dele. Eu treinei com o mestre Fábio Goulart, também um excepcional mestre. Eu aprendi muito com ele, tanto na parte técnica quanto na parte disciplinar. Então é outro mestre com quem eu tenho grande gratidão. Eu treinei com ele até a época em que ele foi para a Europa. Então, nessa época que eu parei de treinar Taekwondo, eu comecei a treinar Karatê Goju-Ryu, com o mestre André. O mestre André foi um ícone aqui na nossa cidade, na nossa região. Faleceu, mas deixou um grande legado. Eu fico muito feliz também poder ter treinado com ele e eu também aprendi muito com ele, muito. Graças a Deus eu passei por grandes mestres, e isso eu posso dizer. Eu treinei com grandes mestres e eu aprendi muito com eles. Então nessa época eu treinei Karatê, Goju-Ryu, até que um dia na cidade de Santos, na Avenida Ana Costa, abriu a Academia Santista de Full Contact. E o Full Contact na época era uma novidade, era algo extremamente novo. E eu fui lá, comecei a treinar em Santos. Eu treinava com o mestre Mark, a academia era afiliada ao mestre Batarelli, treinei um bom tempo com eles. Uma academia bem estruturada, com muito equipamento, muito ringue, um ringue, muitos equipamentos. E ao lado da Academia Santista de Full Contact, depois de pouco mais de um ano, na Olympic Center, na extinta Olympic Center, o mestre Fidelis começou a dar aula, para minha felicidade, bem ao lado. Academia Santista, Olympic Center. E eu, lógico, fui me matricular na Olympic Center para treinar com o mestre Fidelis. E o que eu fazia? Eu treinava na Academia Santista de Full Contact até umas 9h30 e às 10 horas começava a aula do mestre Fidelis. E eu ia treinar com o mestre Fidelis. Eu lembro que eu pegava quase sempre o último ônibus que ia para Cubatão. E eu posso dizer que hoje eu não me sinto comovido quando o aluno fala que está trabalhando, que não tem tempo, que está chovendo. Para ser sincero, pouco me importa, porque eu sei que eu fiz a minha parte. Eu treinava em 2 academias depois do serviço, tá? Eu ia direto do serviço para
Eu trabalhava na Cosipa, ia direto para Santos, treinava na Academia Santista, treinava no Olympic Center, pegava o último ônibus, ia para casa todo quebrado. Então, hoje eu acho que se o aluno quer ser um atleta, se o aluno quer ser um professor, se o aluno tem algum objetivo, aquilo tem que partir dele, tem que vir dele. O professor não pode plantar nele a vontade tem que partir dele. E eu fiquei treinando assim um bom tempo, treinava na Academia Santista de Full Contact, saía, treinava com o meu mestre Fidelis na Olympic Center, e essa rotina durou um bom tempo. Eu geralmente pegava o último ônibus de Santos para Cubatão, para estar cedinho acordando para ir trabalhar no outro dia. Até que, numa época, fui convidado a dar aula em Cubatão. Tá? Eu tenho um grande parceiro meu, um grande amigo, parceiro da vida toda, o João Alfredo. Então, fui eu, o João Alfredo. Montamos a primeira turma de Full Contact aqui em Cubatão. Fui o primeiro professor de Full Contact em Cubatão. E naquela época, você tinha que estar preparado, porque era uma época diferente. Naquela época, os professores de outras academias vinham na sua academia para te desafiar. Quem foi professor naquela época, nos 80, 90, sabe muito bem do que eu estou falando. Então você tinha que treinar duro para estar sempre preparado. Era uma época diferente. Hoje, eu acredito que hoje está bem melhor, está bem mais democrático. Você vê mulheres, você vê pessoas de idade, você vê crianças treinando. Então a didática de hoje, a forma de ensinar de hoje, ela está bem melhor do que naquela época. Ou seja, está bem mais democrático. Não que eu não gostasse daqueles treinos. Eu acho que todo mundo que treinou naquela época, que treinou aqueles treinos duros, sente saudade. Porém, nós professores, se formos passar um treino hoje, como daquela época, você vai perder muitos alunos. No outro dia não vai voltar quase ninguém. Além do que, provavelmente você vai receber um processo. Hoje em dia, os tempos são outros. Naquela época, todo aluno ele treinava para lutar. Não é como hoje que o aluno ele entra na academia para manter a forma, para cuidar da saúde, muitas vezes por indicação médica. Nem todos eles entram na academia de artes marciais para ser um lutador, para ter um contato físico pleno. Mas naquela época era diferente. Todo aluno ele treinava para lutar. Eu fiz 7 lutas de full contact. Não lutei muito, não tive uma carreira de atleta. Eu gosto mais da minha carreira de treinador. Mas na época não eram muitos torneios, não eram muitas divisões de peso. As medalhas não eram tão grandes como as de hoje, não eram tão vistosas, mas o que valia era a experiência de estar lá em cima do ringue. E minha primeira luta foi no Campeonato Santista e a última foi uma preliminar do campeonato do título brasileiro de Full Contact. Foi até o Agemiro do boxe quem lutou. E eu tive o prazer, posso dizer isso,
de ter ajudado a treinar o Argemiro na época. Ele treinou na minha academia. E outra pessoa que treinou comigo na época, que também foi campeão brasileiro de full contact, foi o mestre capoeira, mestre Liminha. Treinar esses dois atletas para mim foi uma honra sem precedentes, tá? Como eu falei, eu fiquei mais feliz de ter ajudado eles a conquistar os títulos que eles conquistaram do que eu ter a ambição de ser campeão. E até hoje eu tenho muito prazer de treinar as pessoas. Eu treino elas, alguns querem ser lutadores, alguns querem apenas emagrecer, outros querem cuidar da depressão e ansiedade. Cada um tem seus motivos de estar na academia e você tem que saber tratar cada um desses motivos. Cada um tem seus motivos e você tem que saber tratar cada um deles. Como eu falei, nem todos entram em academia de artes marciais para subir no ringue. Hoje eu sou quinto dan de kickboxing pela ISCA. Eu faço parte da diretoria da Federação Paulista de Kickboxing Tradicional, do qual o mestre Luciano é responsável. Eu queria aqui agradecer ao mestre Carlos Silva pelo esforço que ele desempenha em prol do kickboxing, principalmente aqui no Brasil. E um agradecimento especial a ele pelo quinto dan que ele me concedeu depois de tantos anos treinando, ensinando, praticando. Quando ele me deu essa honraria, eu fiquei muito feliz, de verdade. Sabem por quê? Eu sou a favor de o aluno ele ter que pagar suas graduações até a faixa preta. Não tem que ser fácil para ninguém, tá? Tem que ter um esforço por parte do aluno. Mas eu acho que depois dele formado, faixa preta, os dans devem vir por merecimento, por continuar dando aula, por continuar dentro do tatame, por continuar ajudando o esporte a continuar grande. Não adianta o professor pegar uma faixa preta e não fazer mais nada pelo esporte, ou pendura sua faixa preta na parede, ou tem uma turminha de alguns alunos, mas continua simplesmente treinando aqueles alunos dentro da sua academia. O professor tem que ter uma visão, ele tem que estar fora da sua academia, os seus alunos têm que estar fora da academia, ele tem que estar conhecendo outros professores, tem que estar participando de cursos, palestras, seminários, tem que estar ajudando o esporte a se desenvolver. Daquela época, acho que a maioria assistiu o desenho Savamu, o Demolidor, e eu lembro da música que dizia, a música de abertura que dizia: os insetos que vagam pelos charcos têm poucas chances de alcançar o oceano. Então fica aqui meu recado para os professores: saiam das suas academias, participem de cursos, palestras, seminários, procurem se desenvolver cada vez mais, procurem participar cada vez mais. E é esse tipo de coisa, esse tipo de participação que deve fazer parte do merecimento de vocês adquirirem os seus dans no decorrer das suas vidas. Então fica aqui meu muito obrigado ao mestre Carlos Silva. Eu sempre tive esse pensamento. Eu acho que até a faixa preta, o aluno ele tem sim
que correr atrás, tem que pagar, e não pode ser fácil. Mas daí para frente, o que vale é o merecimento. Daí para frente, eu acho que o que vale é o seu superior falar assim, pô, esse cara acho que merece subir mais um degrau. Então é isso. Para mim, a arte marcial, ela tem que fazer parte da sua vida. Sabe por quê? Porque um dia o tempo vai te consumir. Um dia você não vai ser mais tão rápido quando era quando jovem, um dia você não vai saltar tão alto quanto saltava quando era jovem, um dia você não vai ter tanto fôlego como tinha quando era jovem. Mas o conhecimento que você adquiriu nessa tua trajetória vai permanecer com você. E é esse conhecimento que você tem que passar para frente. É assim que funcionam as artes marciais. Os